Olá, viajantes! Aqui é o Henrique. E aqui é a Andresa. E está começando mais um Viagem de Bolseiro! E o vídeo de hoje só é possível graças à existência da plataforma Worldpackers. E a gente tá aqui pra te ensinar como é possível viajar sem ter que gastar com estadia. I don't believe you. Continue. Quer dizer que dá pra tirar um dos maiores custos de uma viagem? Como assim? Que história é essa? Exatamente. Mas calma, a gente não tá aqui pra ensinar truques, passos de mágicas ou trapaças pra viajar. Pois é, a gente tá falando de possibilitar viagens por meio de troca. Em vez de a gente usar dinheiro como moeda, a gente vai usar o nosso conhecimento pra fazer um trabalho voluntário. Mas isso vai ser explicado depois da vinheta. Roda a vinheta! Talvez você já saiba que a gente ficou em Nova York por 2 semanas. E cara, 2 semanas é um tempão, considerando que uma pesquisa feita pela TripAdvisor considerou Nova York como a cidade mais cara do mundo para se passar férias. Se a gente for lá no Airbnb pesquisar, estadia pelos arredores de Manhattan, então não é nem no bairro mais caro, né? Vai custar em torno de 3 a 4 mil reais por 2 semanas. E isso, claro, vai até o infinito, né? Se for adicionar qualquer luxo a mais, daí vai ter aí, ó, 7 mil, 8 mil, 10 mil reais. E a gente concluiu que um jeito mais barato de se viajar, ainda agregando mais a viagem, seria fazendo um Worldpackers. Worldpackers é uma plataforma que ela possibilita trabalho voluntário em troca de estadia. E lá no site você vai ver várias opções, tanto quanto trabalhos mais urbanos, quanto trabalhos mais ecológicos e também alguns que possam gerar ali um impacto social. A gente já estava decidido a passar 2 semanas em Nova York. Então por que não, né, aplicar por uma vaga e agregar muito mais a nossa viagem? Quando a gente estava procurando as vagas de voluntariado no site, em Manhattan tinha vaga para hotéis. Então seria para ajudar na recepção, ajudando no serviço de quarto, na limpeza. Só que eles pediam no mínimo 4 semanas para ficar lá, o que é muito tempo. A gente viu outra vaga também que era lá no Bronx, em cima de Manhattan. E era uma vaga numa casa que era para ajudar na jardinagem. Que era uma vaga muito boa, mas teve outra que nos chamou muita atenção. Essa vaga que a gente viu era em Staten Island, que é bem próximo aí de Manhattan. E era num barco. Na vaga dizia 25 horas semanais, 2 dias de folga e consistia na parte de pintura e decoração e alguns reparos gerais no barco. A gente botou muita fé nessa ideia maluca de passar ali 2 semanas alternando entre uma vida humilde de pirata e todo o glamour de Nova York e Manhattan. Foi no final de janeiro, então, que a gente se registrou no site para poder viajar em março. Para poder se cadastrar na plataforma do Worldpackers, tu tem que pagar uma taxa. Porque só pagando essa taxa, tu vai ser um membro verificado, que vai ter, então, a cobertura do seguro Worldpackers, que vai te permitir conhecer os anfitriões e fazer, então, o trabalho voluntário. Já que nós decidimos aplicar para vagas juntos, a gente pagou por uma taxa diferenciada, que é uma taxa para pessoas que viajam em dupla, sendo, então, amigos ou casais. E aqui você pode conferir valor para viajantes solos e viajantes em dupla. Após a gente se registrar nessa vaga do barco, um dos anfitriões pediu para fazer uma reunião por Skype com a gente. Então a gente fez a reunião com um dos anfitriões, que ele era dinamarquês, mas no momento ele estava lá na Alemanha. Foi numa quarta-feira de manhã, onde 2 brasileiros estavam na Virgínia falando com um dinamarquês que estava na Alemanha sobre um trabalho voluntário em um barco em Nova York, onde teria mais 2 anfitriões, um da França e outro dos Estados Unidos. E nessa reunião a gente ficou sabendo que os anfitriões consideravam 2 semanas um período mais de treinamento. Então a gente tinha que trabalhar um pouco mais. Teoricamente eram 40 horas. Mas a gente acabava saindo mais cedo. Era uma coisa bem flexível. Mas o lado bom dessa notícia é que em vez de uma refeição diária, a gente ia ter direito a 3 refeiçõezinhas diárias. E foi muito bom saber disso, porque afinal a alimentação é um dos maiores gastos na viagem. Se tu vai ver blogs por aí, eles recomendam separar 70 a 80 dólares por dia como gasto em alimentação em Nova York. Caramba! Se a gente for considerar esse valor e converter no dólar de hoje, é um valor mais caro do que a estadia que a gente viu lá no nosso Airbnb econômico. Claro, e dá pra comer com bem menos que isso. Te juro que eu não gastei mais que uns 180 dólares em comida nesses 14 dias em Nova York. Ainda mais porque quando íamos pra Manhattan, costumávamos comer em lanchonetes, onde vendiam umas pizzas tão muito confiáveis. Brincadeira, mas enfim. Eu amava aquelas pizzas! Por só $1. E o combo com o refri era $2,50. Acho que era. E vinha, vinha 2 pedaços de pizza. Ah, meu Deus, eu vou embora! Eu quero uma pizza!
Pizza time. Fica aí a dica, sempre que viajar pra algum lugar, dá uma pesquisada aí. A gente pesquisou no próprio Google Maps, tipo, e daí a gente achava lá os pontinhos marcando várias pizzarias que tinham essas comidas. Então sempre pesquise aí as lanchonetes baratas no lugar que você estiver visitando. Mas é isso, a gente passou naquela entrevista e o dia do início do nosso trabalho voluntário chegou. Nós conhecemos os donos do barco e a gente descobriu que eles eram artistas plásticos conhecidos nesse mundão. We just saw the incredible potential. After we did the primary things, putting on the windows and fixing the leaking roof, we immediately started doing our expression of home. We don't actually decorate, it's just life. Layers and layers of light. E simplesmente esse barco foi construído em 1907. Ele foi utilizado na Primeira Guerra Mundial para transporte de soldados. Depois do fim da guerra, ele voltou a ser um barco comercial. Ele era responsável pelo transporte de imigrantes até Nova York. E também foi um dos primeiros, se não o primeiro, a levar visitantes para a Ilha da Estátua da Liberdade. E a gente nem imaginou que a gente estava contribuindo por algo tão grandioso. Querendo ou não, aquilo fazia parte da história de Nova York. E nos primeiros 4 dias de trabalho, a gente ficou responsável por coisas bem manuais, assim, trabalho físico mesmo. A gente ficou responsável pela limpeza dos motores do barco. Então, era uma limpeza bem pesada, porque esses motores estavam repletos de graxa. Mas a gente colocava ali um podcast, uma musiquinha, ficava limpando e ia, assim, passava as horas do dia. Porém, conversamos com o dono do barco e a gente queria ajudar ela no edital. Esse edital, ele consistia basicamente em passar o barco de Staten Island para um pier no Brooklyn, onde eles iam realizar um projeto cultural. E o que a gente ia fazer nisso aí? A gente ia formatar textos, editar imagens, e foi basicamente isso que a gente fez durante os próximos 10 dias, até o fim da nossa viagem. Vale a pena dizer que muitas das vagas da Worldpackers são voltadas para fotógrafos, designers ou editores de vídeo. Essa em específico não pedia habilidades desse tipo, só que foi só quando a gente foi conversar então com a anfitriã que a gente teria a chance de desenvolver essas habilidades também. Então, fica aí a dica. Sempre converse com o anfitrião e não tenha esse medo de fugir do script planejado, porque afinal, ali no bate-papo entre você e o anfitrião, vocês podem descobrir que você tem uma habilidade que ele precisa e ele nem sabia, e por isso ele não colocou lá na descrição da vaga. Nosso dia a dia era acordar de manhã, trabalhar e daí, pelo final da tarde, a gente saía turistar por Manhattan. Por exemplo, numa das sextas-feiras que a gente ficou lá, a gente foi até o MoMA, Museu de Arte Moderna, e ele é gratuito na sexta-feira à noite. Essa pintura boba. É grande, mas é boba. E na outra sexta-feira, a gente foi ao Museu de Imagem em Movimento, que também era gratuito nas sextas-feiras, só que daí num horário restrito das 4 às 8. The Simpsons. Aqui temos alguns desenhos originais dos Simpsons, cara. E a gente conseguiu aproveitar mesmo Nova York do início ao fim nos finais de semana, que eram nossos dias de folga. Então, para saber como fazer um roteiro aí de um dia e meio em Manhattan e arredores, gastando pouco e andando o dia todo, acompanhe aqui o canal e inscreva-se. Mas a conclusão é essa: dá sim para encaixar trabalho voluntário com turistagem. Mas então foi isso. Essa foi a nossa aventura maluca de trabalhar aí com piratas nova-iorquinos durante 2 semanas. E sem dúvida eu quero que as minhas próximas viagens também tenham um pouquinho disso. Afinal de contas, o intercâmbio é tu se aprofundar na cultura do país que tu tá visitando. E eu acho que a gente fez um bom trabalho nisso. Pois é, se não fosse viajar dessa forma, como eu ficaria sabendo que pipoca com sopa de tomate é uma comida típica americana? Eu vou dizer que era peculiar pra não dizer outra coisa, era bem diferente. Em que outro lugar do mundo eu ia conseguir tocar piano dentro de um barco, com uma roupa de mecânico e ainda por cima cantar durante as minhas refeições com 2 artistas plásticos de um barco histórico? Pois é. Sem dúvida, toda essa experiência foi uma loucura. E a gente pelo menos recomenda que você vá lá no site e dê uma olhadinha. Porque tem vagas em diversos países requerendo todo tipo de habilidade. Como pintura, limpeza, ensinar idiomas, programação, fotografia, design, colher blueberries na França, enfim, tem de tudo. E tem vagas com opções de ficar alguns poucos dias até vários meses. Então agora pega a caneta e vamos anotar a dica de bolseiro de hoje. O trabalho voluntário é uma maneira de viajar economizando. Mas lembre-se, para poder viajar fazendo trabalho voluntário pela Worldpackers, você tem que se cadastrar e pagar uma taxa. Se tu planeja fazer essa viagem acompanhado, a Worldpackers tem um plano para você. E os preços estão aqui. E essas vagas de trabalho voluntário normalmente têm alguma refeição incluída, que é ótimo para economizar e conhecer mais da culinária local.
E lembre-se, comunicação é tudo. Converse com o seu anfitrião, seja aberto com ele, porque tu pode desempenhar uma função que você é bom e ele precisa. E o Worldpackers está presente em mais de 170 países e requer habilidades de todos os tipos. Então, sem dúvidas, vai ter alguma vaga que é a sua carinha. E é óbvio que toda a ideia disso não é só trabalhar. Valorize os seus dias de folga, conheça a cidade que você tá e conheça as pessoas, porque isso é um intercâmbio. E terminamos dizendo que a dica é o seguinte, viajantes. Valorizem viagens que agreguem mais à sua vida e que de extra ainda consigam fazer você economizar. E esse dinheiro economizado você pode usar em várias coisas ou até investir em mais viagens, né? Então, viajante, use esse momento para você treinar aquele idioma desejado e deixar ele nos trinks. Arrivederci. Arrivederci. E se você tem uma história, conhece alguém que fez um Worldpackers, deixa o registro aqui embaixo, a gente quer muito saber a opinião de outras pessoas. Essas foram as dicas de hoje, continuem acompanhando o canal e sejam viajantes espertos. Ui! A gente viu que... A gente não. A gente ouvimos, tá? A gente viu, não foi? Não, é porque tu fala a gente. A gente costumava comer umas lanchonetes que A vendiam... gente não comia lanchonete. Ainda mais porque quando a gente ia em Manhattan... A gente. 3, 2, 1 e... Ainda mais que quando a gente ia... Sério que tá ruim, a gente? É, que sabe o que é? Você tá falando, ainda mais quando a gente ia Tá, Manhattan, tá. a gente ia comer lanchonete. Fala a gente duas vezes. Tá, vai se fuder. Tá. 3, 2, 1 e... Ainda mais que quando a gente ia pra Manhattan, a gente costumava... A Puta gente merda, não. de novo. Cara, por que eu sopro? Tá, vai.